Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Alexandre, esse é o canal Conjuntura. E o tema desse vídeo é o cristão e a tatuagem. Um tema muito polêmico, muito debatido nos dias de hoje. Muitos pastores e teólogos já colocaram suas opiniões em forma de vídeo ou então em forma de texto, em publicações, em blogs, em sites. E comigo também não foi diferente. As pessoas perguntam o que eu penso, o que eu acho a respeito, se eu concordo, se eu discordo, se é pecado, se não é. E recentemente eu passei por uma situação no qual foi esse start para eu trazer esse vídeo, né, com esse tema. E eu quero até compartilhar com vocês essa situação. Eu estava brincando num momento de confraternização com a família, na casa de uma das minhas cunhadas. Eu estava brincando na piscina com os meus sobrinhos, né? 3 sobrinhos, 2 adolescentes e uma sobrinha de 9 anos. E essa sobrinha de 9 anos, ela, no momento da brincadeira lá, ela simplesmente parou e fez a seguinte pergunta para mim: Tio Alexandre, o senhor não vai fazer mais tatuagem não é? No primeiro momento eu não entendi. Pedi para ela repetiu a pergunta e eu em seguida respondi para ela que não faria mais tatuagem no meu corpo. E isso mexeu muito comigo, porque traz a noção do quanto nós somos observados por todos, por nossos familiares, por nossos amigos, colegas, pessoas que trabalham conosco, então frequentam a mesma faculdade ou escola, o mesmo ambiente que nós frequentamos. Nós somos observados, principalmente os cristãos, no que diz respeito ao seu testemunho. Se de repente, você sabe, se um cristão der uma ratada, né, pisar na bola, consequentemente, quem está ao seu redor joga a roxa essa situação, né? Desse equívoco, desse erro, dessa ratada. E esse episódio me fez me fez confirmar que nós somos observados por todos 24 horas por dia. E eu resolvi trazer esse vídeo. Tem aqui um versículo, né? Que é um versículo mais direto, que está no Antigo Testamento. Eu estou usando aqui uma versão que é revista e atualizada, a versão que eu mais gosto de usar para estudar, para meditar. E o capítulo e o versículo estão em Levítico, no capítulo 19, no versículo 28. Nós temos aqui o que a Bíblia diz a respeito de marcação no corpo, tatuagem. Vamos lá, Levítico 19, versículo 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, o povo hebreu ali estava localizado num local onde tinham vários vizinhos que eram civilizações pagãs, né? E essas civilizações, esses povos, eles tinham o costume de marcar seu corpo, principalmente em rituais religiosos. Então eles faziam incisão na sua pele, na sua carne, e faziam tatuagens em homenagem aos mortos e em homenagem aos deuses pagãos. Inclusive existia dentro desses rituais situações de autopenitência, de autoflagelação, que tinham o objetivo de chamar a atenção dos deuses pagãos para que eles intervissem em alguma situação específica que o povo estava vivenciando naquele momento. Então, é uma cultura milenar. A tatuagem é algo que acontece há muito tempo, né? Inclusive no Egito Antigo existem confirmações do quanto a cultura da tatuagem, na marcação no corpo, é algo muito antigo, certo? Não é algo moderno, e nós estamos vendo esse boom, né, dentro da igreja, no meio dos evangélicos, dos cristãos, pessoas marcando o seu corpo, alguns usando até piercing, né? Piercing no supercílio, na orelha ou no nariz, e fazendo marca no seu corpo em forma de tatuagens. Aí alguém pode argumentar que esse texto aqui, por ele estar no Antigo Testamento e direto para o povo hebreu, não deve ser aplicado aos dias de hoje. O que a Bíblia diz a respeito do Novo Testamento? Existe algum versículo tão direto quanto Levítico 19, 28? Não existe. Mas existem alguns versículos no qual nós, como cristãos, não devemos de forma alguma excluí-los em relação a esse assunto também, que são versículos assim, muito importantes
para nós observarmos. Amém? Desde já eu te peço que você aperte no sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, dê um like, faça um comentário no vídeo, que é muito importante a sua opinião a respeito do tema. Amém? Vamos lá então, o que a Bíblia diz no Novo Testamento a respeito. Eu também quero deixar claro o seguinte, eu, até no início da minha conversão, eu sempre fui um apaixonado por tatuagem. Eu tinha, a minha ideia era justamente fechar meus braços, minhas pernas com tatuagem e usar piercing. Inclusive eu tenho, do lado esquerdo eu tenho 2 perfurações que eu mesmo fiz, e do lado direito eu tenho uma perfuração. Eu mesmo fiz a perfuração. Na época eu tinha mais ou menos 12, 13 anos quando eu fiz isso no meu corpo, na década de 80, já faz um tempinho, né? E naquela época não era comum isso, ainda mais num adolescente, né, da minha idade, 12, 13 anos ali. E isso gerou um grande problema dentro da minha família, com meu irmão, sobre isso. E a tatuagem eu já fiz já mais adulto, em 2001, né? Que é essa tatuagem aqui, que ela inclusive é a imagem que aparece na capa desse vídeo. Isso aqui é um símbolo de satanismo, é um pentagrama invertido, né? Que aqui no caso simboliza a cara do bode, aqui são os 2 chifres, as 2 orelhas e aqui o focinho do bode. Essa tatuagem aqui, esse desenho é de minha autoria. Eu me inspirei numa tatuagem que tem na nuca de um guitarrista de uma banda que eu gostava muito na época, antes de ser cristão, e resolvi procurar um estúdio aqui em Manaus, renomado, né? Onde estava localizado até então num bairro nobre, e eu fiz essa tatuagem aqui, e tinha outras no meu arquivo de desenhos, né, autorais que eu queria fazer no meu corpo, mas graças a Deus em 2004 entreguei minha vida ao Senhor. Mesmo assim mantive a ideia de me tatuar, né, e de usar piercing, não via problema nenhum. Inclusive recebi o incentivo de alguns irmãos. Meu primeiro pastor também me incentivou a fazer uma tatuagem por cima dessa daqui, que nós chamamos de cover up, né, quando você tatua sobre outra tatuagem, né? Mas interessante que, mesmo não vendo problemas, eu não sentia paz. Agora, como cristão, não sentia paz em fazer a tatuagem. E eu resolvi então estudar a Bíblia com mais profundidade, resolvi orar a Deus a respeito do assunto, até que o Senhor, através do seu Espírito Santo, falou comigo e disse para mim claramente: não faça tatuagem, não marque seu corpo e não use piercing em nenhum momento, nunca mais. Eu obedeci a Deus e desde então, já são quase 20 anos de cristão, eu tive essa paz, não tive mais ansioso pensando nisso, né? Mesmo vendo esse crescimento no meio da igreja do Senhor, eu não tive mais vontade de fazer tatuagem. E eu entendo até que essa cultura da tatuagem que entrou na igreja evangélica, ela é uma cultura vindo do progressismo, do liberalismo, desses ismos que têm invadido a igreja no nosso tempo, né? Na nossa época, no pós-modernismo. E eu não vejo isso com bons olhos. Mas o que a Bíblia diz a respeito no Novo Testamento? Vamos lá então no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Tem aqui 2 versículos muito importantes para nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 coisas aqui. Nós somos templo do Espírito Santo e nós não somos de nós mesmos. Então, a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, né, faço a confissão ali, entregando a vida ao Senhor. Depois, mergulho nas águas. Saio agora como nova criatura das águas e tudo ficou para trás. Não é? Eu tenho a remissão dos pecados ali, faço a confissão pública e renasço agora para Cristo. A Bíblia diz que eu agora me torno o quê? Santuário do Espírito Santo e que eu não sou de mim mesmo. Agora eu tenho um Senhor, um dono. Quem é esse Senhor, quem é esse dono? Obviamente é Deus. Então Deus tem o controle total sobre a minha vida e sobre o meu corpo agora. Eu não tenho mais senhorio
em nenhum momento em meu corpo, em meu intelecto, em minha vida. Agora, quem vive agora em mim é Cristo, assim como o apóstolo Paulo falou. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho o quê? A mente de Cristo. Então isso aqui fica bem claro nesse versículo, né? Não somos mais donos do nosso corpo. Continuando aqui a leitura no versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que preço foi esse? O preço alto na cruz. O preço incalculável, imensurável e impagável na cruz do Calvário, feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Agora glorificar o nosso Senhor no seu corpo. Devo fazer tatuagem? Obviamente que não. Como é que eu vou agora guardar meu corpo? Não aderindo a essas práticas, né? De incisões na pele, seja usando piercing, fazendo tatuagens, de forma alguma. Porque eu devo agora zelar pelo meu corpo, pelo corpo que é templo do Espírito Santo. Então eu devo agora abdicar de tais costumes que não nasceu, né, nem na época do povo hebreu e muito menos na época da igreja primitiva fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é de cultura de povos estranhos, de povos pagãos. Certo? Devo confiar então, se eu sentir paz no meu coração em fazer tatuagem, em inserir o piercing, devo confiar no meu coração? Obviamente que não. E nós vamos ver isso no livro de Jeremias. No livro de Jeremias tem uma passagem aqui bem clara a respeito do nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então aqui a Bíblia diz duas coisas muito importantes a respeito do nosso coração. Primeiro, ele é enganoso. Segundo, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus vai conhecer esse coração muito melhor do que nós mesmos. Porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Redentor. E é ele que conhece e esquadrinha o coração do homem de forma profunda. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o único capaz disso. Continuando aqui a leitura, no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ah, mas irmão Alexandre, eu tenho visto membros de bandas já cristãos fazendo tatuagem, usando brincos, piercing. Ah, eu vejo alguns pastores que afirmam que não há mal nenhum em fazer tatuagem, usar piercing. Alguns são neutros e outros são contrários, mas eu vejo que muitos não se opõem a tais práticas. Bom, eu não vou de forma alguma pela cabeça de pastores, por mais renomado que ele seja, e muito menos por membros de banda ou de grupos que se dizem evangélicos. Eu vou pelo aquilo que a Bíblia diz. Certo? Então, se a Bíblia está afirmando aqui que o meu corpo agora já não é meu, mas do Senhor, então quem tem o senhorio total sobre ele é o próprio Deus. Ficaria muito difícil você tendo um imóvel ou um automóvel, de repente, tanto o imóvel como o automóvel estão no teu nome, e de repente alguém faz algo sem a sua autorização. Você iria gostar? Obviamente que não. De repente você comprou um carro que você tanto sonhou lá, da marca X, modelo X, cor tal, e de repente vem o teu irmão, né, vem alguém da sua família sem a tua autorização, troca o aro, faz uma nova pintura, coloca ali uns acessórios que você discorda. Você iria aceitar isso? Obviamente que não. Porque aquele carro, aquele automóvel, ele é seu. Ele é sua posse. A mesma coisa o nosso corpo. O nosso corpo nós perdemos a posse do nosso corpo a partir do momento que nós o entregamos a Cristo. E nós nascemos de novo. E quem tem senhorio sobre ele agora totalmente é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo. E vamos ver algumas outras passagens a respeito do nosso testemunho. Amém? Vamos lá então, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, nós vamos ler aqui algo muito interessante. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é a nova criatura, as coisas antigas já passaram,
eis que se fizeram novas. Então, todas aqueles conceitos humanos que nós tínhamos, as ideologias, as ideias humanas, as práticas, os modismos, os vícios, todos ficaram para trás, porque nós somos agora nova criatura e eis que tudo se fez novo. Certo? Você nunca viu um recém-nascido com vícios, não é? Com ideias formadas, né? Com conceitos e preconceitos já ali na sua mente. Não, ele acabou de nascer e agora vai aprender a viver nesse mundo. O seu caráter vai ser forjado, ele vai conhecer as coisas, vai aprender tudo, vai aprender tudo. A mesma coisa conosco, acabamos de nascer, então tudo ficou para trás com o velho homem, e nós vamos agora aprender tudo mediante a orientação do Espírito Santo de Deus e a leitura da palavra do Senhor. Tanto é que o próprio Jesus, na oração que ele fez a Deus, no capítulo 17 de João, ele diz uma frase maravilhosa: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é santificar? Separar. Né? Então, até quando o Senhor falou conosco no livro de 1 Coríntios capítulo 6, né? A questão da santificação do corpo, né? A separação do corpo em relação aos modismos atuais, a preservação desse templo em relação aos modismos do mundo que nós vivemos, não é? As práticas que nós estamos vendo aí de uma forma até corriqueira dentro da igreja, que são coisas que a Bíblia não dá respaldo algum para que nós venhamos assimilar tais práticas. Frases como meu corpo, minhas regras, essas frases elas não têm um encaixe com o cristão. Elas não devem fazer parte do discurso do cristão. Por quê? Primeiro que o corpo não é nosso. Certo? E essa frase, inclusive, ela é muito usada, você sabe muito bem em qual questão atualmente. Uma questão pesadíssima que vai contrária às Sagradas Escrituras. Amém? Então essa frase ela não pode fazer de forma alguma efeito em nossas vidas. Meu corpo, minhas regras. Pelo contrário agora. Amém? Vamos lá então. Para uma outra leitura, que está no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31 em diante. Também tem algo muito interessante para nós lermos aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ou seja, nós não venhamos ser tropeço para o judeu, para o gentil e para os nossos irmãos da igreja. Porque uma tatuagem ela pode gerar um motivo de escândalo, pode gerar um motivo de alguém pecar contra o Senhor por nossa atitude. Isso é algo muito sério, meu irmão, muito sério. Nós não precisamos, porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Não. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai contra o mundo. E nós devemos ir na outra direção que o mundo dirige as pessoas. Né? Lembrando aquilo que foi dito aqui. Certo? É interessante aqui, ó, no 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Ou seja, a opinião de terceiros, ela é muito importante. Né? Aquilo que eu faço, que pode gerar em outras pessoas, eu devo fazer uma análise profunda a respeito. Né? Porque qual é o maior objetivo do cristão? Fazer o ID. Você imagina um cristão todo tatuado, tentando fazer o ID, né? Tentando pregar o evangelho, e de repente alguém já vê, puxa, eu não vejo naquela pessoa transformação nenhuma, porque ele parece como uma pessoa que eu vejo no cotidiano. Eu não vejo uma transformação ali. Porque de cara já mostra ali a aceitação da cultura que o mundo prega. E isso não é bom. Porque se torna um obstáculo do avanço do evangelho. E a gente vê também o crescimento do pseudo-evangelho com práticas totalmente contrárias ao que a Bíblia diz. Esse é o mundo
dentro das práticas da igreja atualmente, infelizmente. E o versículo 1 do capítulo 11 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui o que o mestre nos ensinou, o que ele deixou para nós como legado. E o apóstolo Paulo, para nós finalizarmos aqui, em Gálatas 6,17, ele diz o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Será que Paulo fez tatuagem para glorificar a Cristo? Obviamente que não. As marcas que ele trazia no seu corpo eram as marcas das perseguições, dos açoites, dos linchamentos, das prisões, que eram marcas de um homem que adorava a Cristo, fazia o ide, e que mesmo que estivesse situações ali difíceis de perseguição ali, ele não deixava de cumprir o chamado do Senhor e carregava no seu corpo as marcas dessa caminhada para o avanço do Evangelho. Então, muito mais relevante se você tem uma marca de uma perseguição. Você sabe que nós temos irmãos espalhados pelo mundo aí, que também têm as marcas como de Paulo, as marcas por serem perseguidos pelo nome, por defender a cruz, né, por pregar o Evangelho e por não negar ao nosso Senhor. Então, peço que você faça uma avaliação, meu irmão. Se você tem alguma dúvida, vai nas Escrituras, né, medite nessa palavra, amém? Que você não venha ser levado por ventos de doutrina ou por opiniões humanas, mas aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, aquilo que ela nos orienta para nós fazermos e também abdicarmos. Eu, obviamente, sou contrário ao cristão fazer tatuagem. Né? Se você tem uma tatuagem na época que você não era cristão, o Senhor não vai levar isso em consideração, porque você não tinha conhecimento, assim como eu também não tinha conhecimento na época. E o Senhor, Ele é misericordioso, mas agora você, uma nova criatura, né, sendo habitação, sendo templo para a habitação do Espírito Santo, você viu, meu irmão, o corpo não pertence mais a você, porque ele pertence a Deus, e quem habita em você é o Senhor dos Senhores, o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então não caia em modismos, viva para o Senhor, glorifique a Deus com o teu corpo. A pergunta agora não é, por que não fazer? A pergunta é, por que fazer? Essa é a pergunta que tem que ficar agora na sua mente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte no sininho, deixe seu comentário e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.